Oi, sejam todos bem-vindos ao canal Amor, Luz e Espiritualidade. Nós estamos fazendo o curso de cristais com Lúcia Diniz. Hoje é a aula 3. Recapitulando um pouquinho, a aula passada a gente falou da extração dos cristais, né? Na verdade, no primeiro vídeo sobre os cristais. Depois falamos que no percurso até chegar à nossa mão, ele recebeu várias energias, nem sempre positivas, e isso interfere diretamente, né? Eles acumulam essa energia e isso não é legal. Comentei também que existem 3 etapas num processo para deixar o seu cristal novo, para que ele possa potencializar toda a energia positiva e boa que você vir a precisar. Né? Os 3 processos são limpeza, energização e programação. No vídeo anterior eu falei sobre a limpeza, neste vídeo eu vou falar sobre a energização. Energizar, após a limpeza, é como se fosse recarregar as baterias do cristal. Todas as formas de energia que a gente pode fazer para recarregar a bateria, né? Lembrando, ele chegou com todos os tipos de energia ao longo do caminho até chegar às nossas mãos. Nós limpamos ele embaixo d'água, ou seja lá qual foi o caminho que a gente escolheu. Agora a gente precisa carregar. Ele está limpo, mas precisa ser carregada a bateria dele. E para a gente conseguir fazer isso, é necessário colocá-lo perto de uma fonte natural de energia. Com o intuito de ajudar e facilitar aqui, eu selecionei os 7 métodos mais consagrados, mais famosos, mais indicados pelos especialistas em cristais e pedras preciosas. Como a gente vai energizar o nosso cristal? Número 1, energia solar. Consiste basicamente em utilizar a energia do sol para ativar o nosso cristal. Recomenda-se que seja feito só até o meio-dia, que é um horário bom de sol, né? A gente até quando vai na praia, todo mundo fala, fica no sol no máximo até 10, 11 horas e depois só no final da tarde. Porque o sol, né, próximo ao almoço e um pouco depois é muito forte. Para os cristais também é igual, o indicado é colocá-los próximo a uma fonte de sol só até o meio-dia. Atenção importante. O sol é muito forte, né? Então tem alguns cristais que é prejudicado se ficarem muito tempo exposto ao sol. O citrino, por exemplo, ele pode ficar no máximo 30 minutos, senão já mata a energia dele. Ele é muito sensível, né? Então a gente tem que se atentar para esses detalhes. Por isso que eu falei que ao longo do curso, cada um dos cristais que eu for apresentando, eu vou falar qual é o método melhor para potencializar toda a energia dele. Assim a gente não prejudica nenhum cristal nosso também, né? Então, aqui tem a foto, né? Claro que aqui a moça estava com a mão no sol. Mas, de novo, se você não tem esse tempo, se você não pode, você pode colocar ele, sei lá, no seu jardim, na sua varanda. Eu sempre coloco em cima de uma toalhinha clara, sempre de cor clara, porque a cor clara atrai o sol, né? Então eu sempre coloco sobre a cor clara e deixo aberto e também deixo um afastado do outro, sabe? Um espacinho entre eles, se eu vou colocar, sei lá, 10, 8, sei lá, quantos for necessário naquele período, eu os coloco separado, eu não os uno, para que eles tenham um espaço para se energizar. Mas isso é um costume meu, tá? Energia da lua. Consiste em expor as pedras, os cristais, à luz da lua. Essa energia também é muito bom para nossa intuição, ela estimula a nossa intuição. Como a lua não é agressivo, a gente pode deixar o cristal a noite toda ali recarregando na lua. Né? Você põe perto da fonte, né? Eu, de novo, ponho na sacada ou no jardim, em cima de uma toalhinha, ou em cima de uma mesinha, se eu tiver, uma cadeira, alguma coisa assim,
e deixo com a fonte direto, né? Atentar que às vezes a varanda tem um telhado mais longo, alguma coisa assim. Daí, assim, a luz da lua não vai chegar direcionado direto, né? Então, sempre a minha sacada é aberta uma parte dela, então eu tenho a possibilidade de expor ali. Mas se as telhas forem além da varanda, entendem? Daí ali não vai entrar, terei que colocar em um outro local. Energização pelo contato com a natureza. Como os cristais são da natureza, foram feitos com as energias da natureza, a natureza os recarrega, é como se fosse voltar à fonte natural, à fonte mãe deles, né? Você pode colocar numa vegetação, se você tem uma grama, alguma coisa assim, ou num jardinzinho, ou num vaso. Eu ponho os meus num vaso. Sempre que eu penso em energizar, que eu sinto que aquela pedra é a melhor opção energizar pela natureza, eu ponho dentro em cima de um vaso, ao lado, né, da planta. A energização é muito eficaz, porque promove a harmonia dos campos de energia da pedra com a natureza. Só que também é uma energia sutil, é mais suave, né? Então você pode deixar até 8 horas seguidas ali, sem nenhum problema. Aqui tem o desenhinho, né? Como se fosse numa graminha, em volta de uma natureza, num jardinzinho. Ali tem um desenhinho de uma drusa, né? Muito bonitinho. Energização com cristais especiais. Alguns cristais se recarregam, né? Autocarregam sozinhos, e eles podem ajudar a recarregar os outros. Lembra que a gente falou no vídeo passado, deu exemplo da ametista, que tinha algumas pedrinhas menores sobre ela numa foto, e tinha a selenita também, com algumas pedras menores sobre ela. A ametista e a selenita, por exemplo, são pedras que, além de limparem os cristais, também energizam, também recarregam a bateria, né? Então, esses cristais especiais, só citando alguns como exemplo, tem a ametista, que eu mostrei na foto no vídeo passado, a selenita, que eu também mostrei na foto no vídeo passado, tem as drusas de cristais, tem a pedra Super 7 e a pedra Granada. Essas particularmente são famosas em se auto-recarregarem e terem a qualidade de recarregar os outros cristais, desde que em contato direto com elas. Aqui tem um desenho que também mostra que se você tiver mais de uma drusa, por exemplo, você pode fazer um círculo e colocar o que você quer energizar no centro, que daí a energia entre eles circula e energiza o que está no centro, que é o nosso objetivo. Energização por reiki é quando a gente utiliza, né, as nossas mãos e os símbolos do reiki para, né, direcionar a energia vital para os cristais. Lembrando que nesse caso, para fazer esse método, precisa ser reikiana. Reikiana é a pessoa que fez né, o reiki, são 3 níveis, e daí tem o curso para ser professor, que se chama mestre, né? Eu sou mestra em reiki, então eu fiz os 3 níveis e também posso dar aula de reiki. Mas assim, mesmo que você tenha feito só o primeiro nível do reiki, você já é reikiana e vai poder usar ao longo dos 3 níveis de reiki. Cada nível você conhece, né? É apresentado a um novo símbolo que tem uma energia específica. Mas desde o primeiro, se você já é reikiana e já fez o primeiro nível e ali já conheceu o primeiro sinal, o primeiro símbolo do reiki, você já pode utilizar ele com muita fé, com muita energia, com muito respeito, para energizar os seus cristais. Energização pelas forças da pirâmide. Pirâmides têm capacidade de atrair e direcionar energia para o interior dela, que se concentram na maioria nos seus 2/3, ou seja, é no meio, embaixo e em cima, embaixo e no meio mais ou menos. Podemos direcionar essas energias para os cristais, deixando eles no interior da pirâmide. Eu vou as pirâmides ocas, que é uma foto que eu vou mostrar na próxima tela, é feita de metal, mas se for de madeira também tem bastante uso e força. Aqui está uma pirâmide
Pirâmide é uma energia que eu ainda não conheço muito. Sei que tem uma energia especial. Os 2 terços que falam é que embaixo até o meio ela vai ter maior centralização de energia ali. A ponta fica um pouco menos energia. Então essa foto mostra que foi mais centralizado no meio, mas não chega, não encosta na ponta. Justamente porque ali está a grande quantidade de energia centralizada. Como eu disse, eu não entendo muito de pirâmide. Eu não uso esse método para energizar os meus cristais, por desconhecer. Mas os especialistas em cristais pedras preciosas dizem que é uma fonte excelente. Para eu utilizar, eu teria que estudar, fazer algum curso ou ler algum livro sobre isso. Quem sabe no futuro até posso vir a fazer. Mas assim, eu acho muito bonito, muito interessante, mas ainda não tenho conhecimento. Por isso eu, Lúcia, ainda não utilizo esse método com os meus cristais. Mas o meu curso é para falar para vocês o máximo de informações atualizadas. Então vou compartilhar, mesmo que eu não utilize, eu vou compartilhar com vocês, para vocês terem conhecimento. Por isso que eu falo, que eu sugiro, anotem no caderninho para saberem que existe. Eu acho que é muito legal. Todo conhecimento nunca é demais. O que a gente aprende fica para sempre. Então isso é muito, muito bom. Esse método da pirâmide teria que ficar no mínimo 24 horas. Últimos maneira de energizar, né, que eu sugeri indicar 7 nesse vídeo, é a energização através do poder do fogo. A chama deve aquecer o cristal de modo a estimular ele a produzir energia. Isso pode ser feito também passando apenas o cristal na chama, não muito quente, de preferencialmente numa vela ou numa brasa. Aqui está uma foto, tá vendo? Tem alguns cristais e tem uma velinha no meio. Eu, Lúcia, não utilizo esse método para energizar meus cristais. Eu tenho medo de machucar a pedra, de repente ferir a sua energia. E eu não quero isso, eu não gostaria que isso de alguma maneira machucasse meus cristais. Eu os amo muito, eu tenho muito carinho, eles fazem muito bem para mim. Eles me socorrem quando eu tô com dor, eu utilizo eles. Eu vou falar em vídeos futuros sobre a energia que eles têm. Então, assim, né, especificando cada um. Então, eu tenho medo de queimar ou de alguma maneira matar a energia do cristal. Então, eu, Lúcia, não uso esse método de fogo. Mas, de novo, eu como professora tenho que falar para vocês o que realmente existe e o que é atual hoje em dia. Indiferente de eu fazer ou não, eu vou compartilhar com vocês o assunto mais atual possível, todas as informações possíveis. A intensidade da chama tem que ser, não precisa ser forte. Então até eles falam aqui que o elemento fogo é importante, mas não pode colocar na chama do fogão, não pode pôr um isqueiro embaixo, que daí sim, com certeza, você vai matar a energia do seu cristal. Sabe? E esse procedimento não deve ser feito por criança ou por pessoas que tenham algum tipo de dificuldade, porque é muito, muito, muito perigoso. De novo, eu, Lúcia, não sugiro fazer o do fogo por questão de segurança, por questão que tem tantas outras possibilidades. Eu apresentei 6 antes dessa e são tão mais tranquilas no sentido de segurança, né? Que eu opto por fazer as anteriores. Mas é muito importante falar, a energia, recarregar o nosso cristal é essencial, é importante para ele. Isso não só quando ele chega, mas assim, periodicamente, às vezes de mês em mês, às vezes de semana em semana, às vezes se ele usou mais ou não. Eu tenho um cristal na minha bolsa, por exemplo, que é para turmalina negra. Ele evita coisas negativas, energias negativas. Então sempre que eu saio, ela tá ali dentro da bolsa, né? Me protegendo de qualquer mal olhado, de qualquer inveja que me mandam. Porque eu programei ela para isso. Programar vai ser o nosso próximo vídeo. Que eu fiz um pedido para ela me proteger
A energia dela é proteção. Então eu uni a energia dela, que é proteção, que é a força dela, para ela me proteger e fica fixa na minha bolsa. Como se eu sair muito, agora nem tanto com o corona, mas quando eu saio muito, quando eu tenho que trabalhar diariamente, às vezes eu a energizava, limpava, às vezes de 3 em 3 dias, às vezes uma vez por semana. Depende, teve situações que eu senti que o ambiente do trabalho estava meio carregado, tinha acontecido algumas coisas chatas, tinha pessoas muito chateadas ali, muito nervosas, estressadas. Eu corria chegar em casa, limpar minha turmalina, limpar, energizar ela, programar para ela voltar a ter força e energia para combater e proteger de toda aquela energia do ambiente do meu trabalho. Então essas dicas são essenciais para o nosso dia a dia. Então, ao longo dos vídeos eu vou sempre falando compartilhar também experiências vivenciadas, que assim vocês gravam o exemplo que eu dou, fica mais fácil o aprendizado ainda. Estou muito feliz com o nosso curso. Amor e luz a todos.